Boa noite, irmãs. Eu bebo muita água quando eu falo. Então, alguém fica de olho aqui, porque essa garrafinha acho que não vai ser suficiente. Ah, ótimo. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada ao pastor André e a Adriana por terem concordado com a ideia da Adelaide de me chamar para estar aqui com vocês. Eu sempre fico muito feliz de poder compartilhar essa mensagem e poder conhecer, né, tantas pessoas que também passam por esse sofrimento da espera e que lutam para conseguir confiar em Deus em meio a processos às vezes longos e muito dolorosos. E essa é uma mensagem que é do Senhor, para fortalecer a sua igreja, sabe? É uma mensagem que é dele, para ajudar cada uma de nós a confiar mais nele e a esperar do jeito certo. Porque o que eu tenho aprendido é que a gente espera muito errado. A gente faz tudo errado. A gente duvida, a gente ignora o amor dele por nós e a gente sofre, às vezes, até mais do que a gente poderia por causa disso. Então, essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje está baseada, né, nesse livro que eu escrevi e que é resultado da minha luta de entender isso, sabe? Foram longos processos de espera e sempre essa dificuldade, essa luta de entender, poxa Deus, por que eu estou esperando tanto tempo? Por que eu estou fazendo de errado? Tem alguma coisa que eu não fiz certo, que eu posso mudar, para daí então as coisas acontecerem? E aí, enfim, eu sempre falo isso, que eu não escrevi sobre esses assuntos porque eu já sabia, eu não escrevi sobre isso porque eu estudei lá e pesquisei nos livros, e eu falei o que os autores estavam falando. Não, foi muito fruto do Senhor me ensinando. Foi muita oração e choro e espera e conversas com o Senhor. E Ele meio que foi me ensinando essas coisas que aí eu escrevi. E aí eu comecei a escrever até para tentar entender e para lembrar de tudo que Ele estava me ensinando. E quando eu escrevi essas coisas, eu nunca imaginei que isso ia virar um livro, gente. Nunca imaginei. E quando virou, eu assustei, que eu falei assim, não, mas eu não escrevi um livro. Eu tenho que revisar e colocar mais citações e melhorar e ampliar. Só que aí Deus nem deixou eu mudar nada. Ele fez de um jeito que eu gosto de brincar, que ele me enganou. Ele não me contou que todo esse processo que ele estava tendo comigo era para gerar esse fruto do livro. Então foram muitos anos assim de luta com o Senhor, tentando compreender o amor dele por mim e as situações de espera que ele colocava na minha vida. E aí eu escrevi esses textos e um amigo enviou esse texto para uma editora e então a editora concordou em publicar e aí saiu o livro que eu já fiquei sabendo que algumas de vocês leram também. Então eu fiquei até muito emocionada no louvor de poder lembrar um pouco dessa trajetória de Deus, sabe, na minha história, porque essa é a primeira vez que eu compartilho essa mensagem. Depois da pandemia, né, que a pandemia foi uma loucura, e depois que eu casei esse ano, e era uma espera muito dolorosa na minha vida isso. E aí, até o final, amanhã eu conto para vocês um pouquinho dessa história. Então, recebam essa mensagem como sendo uma mensagem do Senhor para você, especialmente se você tem lidado com a espera e tem sido difícil, que a gente possa, ao longo desses dias, né, hoje e amanhã, trazer mais leveza e compreensão para o que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu preparei alguns slides, eu posso dar um sinalzinho para quem? Em cima ou embaixo? Ixi, ficou escuro, né? Tinha que ser em branco. Deixa só eu abrir aqui. Dá para ler? É um versículo, né? Eu vou até abrir aqui também para eu acompanhar com vocês. É um versículo de Romanos 8, 24. Você sente que Deus está do seu lado?
Você sente que Deus está com você? Ou não? Ou você duvida? Você acha que se Ele tivesse, Ele já teria realizado? O como a gente espera é muito importante. E a gente vai ver isso, né, mais a fundo também. Pode voltar só no slide do versículo, para eu reforçar essa ideia. Então, eu vou ler de novo com vocês. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu clamo a Ti agora por cada uma das minhas irmãs que está aqui, que irá participar conosco desse congresso, que o Seu Santo Espírito fale poderosamente com cada uma delas e as alcance nas situações e circunstâncias de espera. Que o Senhor traga cura e restauração, Pai. Que o Senhor fortaleça a fé e a esperança e nos ajude a esperar com confiança e paciência até o Senhor cumprir todas as suas promessas na vida de cada uma delas. No nome de Jesus. Amém. Pode passar, querida. Então, pelo que você espera, como você espera, então vamos falar sobre espera. Não gostamos de esperar e, na ansiedade, porque a gente não gosta de esperar, a gente age de maneira precipitada. Isso é um fato, a gente não gosta de esperar. Só que não é só uma impaciência do nosso coração por causa do pecado, por causa da nossa dificuldade de ceder o lugar para o outro, o nosso egoísmo. Não é apenas isso, claro que isso é muito intenso, né? Isso está muito forte no nosso coração. Quando nós, desejamos algo e vemos que aquilo é algo bom, a gente quer ver aquilo sendo realizado logo. Então, a gente vê situações de injustiça, de violência, de corrupção, a gente vê o mal e a gente quer lutar pelo bem, a gente quer que a justiça seja feita, a gente vê coisas que estão erradas e a gente quer fazer o certo. A gente tem muitos ministérios na igreja, por exemplo, muitos projetos, e a gente começa, às vezes, um projeto e a gente já quer ver os resultados, a gente já quer ver os frutos daquilo. Então, a gente tem um anseio, que não necessariamente é ruim, entende? Esse anseio é bom, e esse anseio foi colocado por Deus no nosso coração, de fazer as coisas e ver o resultado dessas coisas. Especialmente quando essas coisas são boas e dão frutos, né, e fazem o bem para nós e para as outras pessoas. Mas tem uma impaciência natural no nosso coração. Além disso, a gente está inserido numa cultura que está nos ensinando a ser cada vez mais impacientes. Então, presta só atenção, gente, num exemplo muito bobo. Há menos de 10 anos atrás, se você quisesse se deslocar de um lugar para o outro, que não tinha Uber ainda, você tinha que chamar um táxi. Como é que funcionava isso, né? As pessoas mais jovens aqui não sabem o que é isso, então eu vou explicar. Você tinha que ligar para a casinha do táxi, que geralmente ficava na esquina do bairro. Porque também não tinha ainda cooperativas, essas coisas, isso veio depois. Não tinha aplicativo de táxi ainda. Então, você ligava geralmente para um telefone fixo, que era da casinha do táxi ali, e eles tinham uma ordem, né, dos taxistas. Aí, quem estava na vez, atendia o telefone, anotava seu endereço e ia para sua casa. Você não sabia exatamente que horário que ele ia chegar, você não conseguia ver ele fazendo a curva no bloco da sua casa, entende? Quando ele chegava, ele tinha que tocar a campainha ou bater lá na sua porta e você entrava no táxi, certo? Hoje, como é que a gente pega tanto um táxi quanto um Uber, né? A gente tem um aplicativo. E aí esse aplicativo mostra todos os carrinhos que estão ali em volta de você. E você fica torcendo para alguém te escolher, né? Pega, 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 pega. Aí o cara não aceita, vai para o outro, né? E você fica vendo tudo isso. E aquilo vai gerando ansiedade no coração. Vai gerando ansiedade.
E quando ele aceita e cancela ainda, e você volta e fica lá procurando de novo, né? Então, gera ansiedade, estou falando sério. Aí alguém aceita. Aí você tem todo o controle do processo agora. Você vê exatamente o mapa, aonde o carrinho está andando. E quando ele vira a rua errada, ele tem que vir para a direita, e ele vira para a esquerda, e aí aumenta, sei lá, de 3 minutos para 5 minutos, o coração já dispara. Não é verdade? Não é só comigo que acontece isso. Aí você sabe exatamente a hora que ele está chegando, aí você pode descer do prédio, né, ou já ir para a calçada para encontrar com ele, você sabe o número da placa, você sabe a cor do carro, você sabe o modelo, você sabe tudo. E aí você pega o táxi ou o Uber, você sabe exatamente o trajeto que ele vai fazer até chegar, e você já sabe quanto que vai dar, né? Se você ainda configurou para pagar com cartão, você já paga também, já sabe o valor. Isso é só um exemplo de uma tecnologia que se multiplica em todas as outras coisas. Antes, para você pagar um boleto, você tinha que pegar fila na lotérica ou no banco, entende? Então, pensa bem, isso implicava em você se organizar, sair de casa ou passar lá no final do serviço, ficar um tempão na fila para conseguir pagar. Então, presta atenção no modo como a gente se relacionava com o tempo. E as mais velhas aqui vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. O modo como a gente se relacionava com o tempo, alguns anos atrás, era muito diferente do modo como a gente se relaciona hoje. Porque hoje a gente é bombardeado por tecnologias que foram feitas para a gente otimizar o tempo e para a gente não esperar mais. Isso é bom? É ótimo. Nossa, eu não acho ruim, não precisar ir para a lotérica pegar fila. Mas isso nos molda em pessoas que não sabem esperar. Entende? E é assim com tudo. Todos os aplicativos do seu celular seguem mais ou menos essa lógica. Realizar algo instantaneamente. Então, todos os dias, quando você quer algo, você simplesmente abre seu celular e faz. Antigamente também, como que era quando a gente queria assistir um filme na televisão? Não tinha TV a cabo, não tinha Disney Plus, não tinha nada disso. Você tinha que ver Sessão da Tarde. E era aquele filme horrível que passava várias vezes no mesmo mês. Você já sabia as falas de cor. Se o filme melhor era Sábado à Noite, eu acho, não era? Aí você tinha que esperar Sábado à Noite, esperar dar o horário para você assistir. Mas agora é o quê? Você assiste o que você quiser, na hora que você quiser. Quantas vezes você quiser, você para, vai no banheiro, faz pipoca, volta. Vocês entendem? Então, tem uma série de tecnologias hoje que foram desenvolvidas para melhorar e poupar o nosso desgaste, num certo sentido, e não precisar mais esperar. Só que isso tem um efeito colateral, vocês percebem? Tem um efeito colateral. Isso está fazendo com que a gente seja pessoas que aprendem a ter satisfação imediata. E eu não preciso esperar. Se eu quero algo, eu quero que aquilo aconteça agora. Com as crianças, então, os pequenininhos que estão nascendo já com essa geração e já estão pegando essa onda aí dos desenhos, de YouTube e tal, pior ainda, Deus nos dê muita graça e misericórdia para cuidar das nossas crianças, porque elas estão sendo moldadas em pessoas impacientes, que querem o que querem na hora que eles querem, porque eles têm tudo assim a seu dispor, por causa do contexto onde nós estamos inseridos. E isso é muito sério. Então, nós não gostamos de esperar. E aí a gente vai sempre fazer alguma coisa que a gente acha que tem que fazer para aquilo acontecer. E parece bobo, gente, mas, sei lá, convidei um casal de amigos para jantar na minha casa. E aí eu pedi, né, para o meu marido confirmar com o marido da minha amiga se estava tudo ok mesmo. Aí eu fico assim, tá, mas eu tenho que garantir que eles vão vir mesmo, então eu acho que eu vou mandar uma mensagem para ela também. E eu não sei se ele comprou, então eu acho que eu vou passar lá e vou comprar. Sabe essa tentativa de controle, para ter certeza que aquilo vai acontecer do jeito que tem que acontecer? A gente se tornou muito boa nisso.
A gente se tornou muito boa nisso, de ter o controle. Agora, a espera, geralmente, acontece quando a gente não tem o controle. E aí a gente tem que esperar. A gente tenta, né? São situações que você vai atrás. Sei lá, você espera, às vezes, para ter um filho. E aí você faz os exames, você toma medicação, você tenta, às vezes, métodos de fertilização. Então, a gente tenta, às vezes, tudo que está ao nosso alcance. Mas, muitas vezes, na maioria dos casos, a gente não tem o controle de nada disso. E aí a gente tem que esperar. Por isso gera esse desconforto, entende? E é sobre isso que eu queria falar especificamente hoje. Esperar é ruim, num certo sentido, e dói, e gera desconforto, e incomoda. E a gente faz de tudo para fugir desse desconforto. E quanto melhor nós formos na nossa organização, no nosso controle, nós vamos fazer de tudo para não precisar esperar, para dar um jeitinho para resolver. Só que aí, às vezes, a gente vai esgotando, especialmente quando o tempo vai passando e essa espera vai se prolongando. E se a gente for honesta, a gente vai ver que viver é, em grande medida, esperar. Na minha cabeça, né, quando eu comecei a lutar diante do Senhor com isso, parecia que só eu estava esperando. Parecia que a vida de todas as minhas amigas estava acontecendo. E aí eu queria entender por que eu estava fazendo de errado. Tipo assim, poxa Deus, mas eu acho que eu estou fazendo tudo direitinho. Aquela pessoa ali, por exemplo, faz tudo errado e está dando tudo certo na vida dela. O que está acontecendo? E aí Deus foi me mostrando que eu estava enxergando mal, entende? Foi como se Deus tivesse me dado um óculos certo. Falasse assim, olha, deixa eu te mostrar. Viver é esperar. A gente passa por muitos momentos de espera ao longo de toda a nossa vida. Deus podia ter feito a gente já adulto, sei lá, como alguns animais que nascem já grandes, já saem andando, ou já saem nadando, né? Deus fez a gente tão frágil, tão pequenininho. A gente precisa de um tempo tão grande para aprender a andar, aprender a falar, aprender a se alimentar sozinho, a ter um mínimo de autonomia. São vários anos de espera para aprender coisas muito básicas. Só que, ok, você cresce um pouquinho e aí acha que não vai esperar mais. A gente sempre está esperando alguma coisa, sempre. Porque o Senhor sempre nos conduz por processos de aprendizagem. E esses processos levam tempo. Tudo que é importante, gente, tudo que é precioso, tudo aquilo que vai te transformar em alguém diferente do que você é hoje, precisa de tempo. Nada importante acontece instantaneamente, especialmente as coisas difíceis. Aprender um idioma é muito difícil. Ter o caráter de Cristo formado em cada um de nós é difícil. Aprender a conhecer a Deus e confiar nele é difícil. Você não vai fazer isso de um dia para o outro, depois de um culto maravilhoso, uma palavra maravilhosa, e você já sai daqui pronta. Eu até acho legal, Deus podia fazer um download na gente no batismo. Isso ia ser uma ideia legal, tipo assim, quando você é batizada, Deus faz um download, entendeu? Você entende tudo, você entende a Bíblia toda, já tem o caráter de Cristo formado em você, os frutos do Espírito Santo gerados, e você vai viver essa vida. Só que não é bem assim que Deus fez, não é? Ele quis nos submeter a longos processos de crescimento, de aprendizado, de transformação. E aí, o que isso significa? Que a gente vai esperar. Não tem como, entende? Não tem como ser igual o Uber. Não tem. Nós vamos esperar. Deus vai nos submeter a processos. E eles vão ser desconfortáveis, sim. Eu não quero ser utópica, né, nesse sentido. Dependendo, né, do tipo da espera, essas esperas vão ser dolorosas, sim. Mas o que eu quero que a gente compreenda até o final desse congresso é que toda espera tem propósito.
Vocês entendem isso? Se a gente crê que é o Senhor quem está nos conduzindo nesses processos de espera, então isso significa que ela tem propósito, que não é em vão, que eu não estou esperando porque eu fiz algo errado, que eu não estou esperando porque Deus esqueceu de mim, eu não estou esperando porque eu não sou boa o suficiente, eu não faço as coisas santas o suficiente. Não, não é assim que Deus age. E a gente vai ver isso mais a fundo também. Esperar, então, faz parte da nossa vida. E mesmo quando a gente vê os nossos sonhos realizados e as esperas se cumprem, elas trazem outras esperas. Entende? Não é o fim da história. A gente só vai parar de esperar, provavelmente, quando Jesus voltar. E Ele cumprir todas as coisas de uma vez, né? Redimir de modo perfeito toda a sua criação, que já está em processamento, né? Essa redenção. E arrancar o pecado do nosso coração de uma vez por todas. E a gente viver com Ele face a face. Aí talvez essa angústia, essa ansiedade para ver as coisas realizadas vai cessar. Porque o bem vai ter prevalecido, o mal vai ter sido destruído para sempre. E vão ser feitos novos céus e nova terra. E nós seremos novas criaturas e viveremos para sempre com o Senhor. Mas até lá, até mesmo quando algumas coisas acontecem, essas coisas geram outras esperas. Você espera por um casamento, ok, você casa. Aí vem a espera pelos filhos. Aí vem a espera para que os filhos sobrevivam aos primeiros anos. Que algumas amigas minhas dizem que é bem difícil. Depois que eles cresçam, que eles conheçam o Senhor, você espera que pessoas que você ama se convertam e conheçam a Deus. Você espera que, enfim, você consiga um bom emprego. Aí você entra num bom emprego, você espera que você consiga realizar bons projetos ali dentro, ou seja, promovida. Sempre surgem outras esperas, vocês entendem o que eu quero dizer? Então, não existe esse mundo ideal de você não passar por momentos de espera, de você ser alheia a isso ou imune a isso. Em maior ou menor grau, claro, que há esperas diferentes. Espera, por exemplo, para a cura de uma doença muito que gera, né, dor, sofrimento. Às vezes, pessoas que passam por traumas de acidentes e ficam, às vezes, com sequelas para sempre. Então, como que a gente espera por, às vezes, situações em que não vai ter uma cura, ou que você vai lidar com sequelas, né, pelos próximos anos? Tem maiores ou menores dores, né, relacionadas com diferentes tipos de espera, sim. Mas, de um modo geral, todos nós vamos passar por esperas. E nós não sabemos esperar. Ter fé é também esperar. Como no versículo que a gente leu de Romanos 8. Se nós esperamos por coisas que nós não temos, nós precisamos de fé. O Senhor também é um Deus que não conta todos os planos para a gente, desde o início, detalhadinho, não é verdade? Ele nos dá muitas promessas e pistas do que Ele vai fazer, mas Ele não mostra o caminho todo, Ele não conta tudo. Ele não fala tudo que vai acontecer na sua vida. Olha, fica tranquila, você vai ficar desempregada, você vai ficar doente, mas vai ficar tudo bem, você vai se recuperar, não vai ficar nenhuma sequela. Vai ficar tudo bem, você vai conseguir um emprego melhor depois, e com essa sua demissão você vai ter dinheiro para fazer o seu tratamento, então vai ficar tudo bem. Aí você fala, então tá bom, Deus, então ok, vou ter fé então. Não, de repente você se vê numa situação de desemprego, de repente você se vê numa situação em que exige ter fé, exige confiar em Deus. Mas a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não conhecer esse Deus, não saber quem Ele é. E aí entrar nesse loop de pensamentos, nossa, Deus me abandonou. Isso não podia ter acontecido comigo. Se eu fui demitida, então eu fiz alguma coisa errada, Deus não me ama. Vocês entendem? E aí então a gente não sabe esperar, nesse sentido que eu quero dizer. Porque a gente precisa saber a verdade da palavra de Deus,
para a gente conseguir enfrentar essas situações de espera, senão vai ser pesado demais. E a nossa fé vai ser frágil demais para lidar com isso. O que eu quero dizer com vocês é que esperar é como aguardar a germinação de uma semente. Esperar não é ficar parada na fila da lotérica. Entende? Essa sensação de impotência é pior até que a fila da lotérica, né? Eu tive que refazer os meus documentos, né? Porque eu mudei meu nome quando eu casei. E aí eu fiz isso nessas 2 últimas semanas, basicamente. E foi um caos. Um caos, porque o sistema burocrático no Brasil, meu Deus, é campeão. Aí eu tive que ir lá, eu moro em Belo Horizonte, né? Aí eu tive que ir num lugar lá onde faz RG. E aí tinham, acho que 200 pessoas na minha frente. Me deram um número de uma senha que eu não conseguia nem me localizar, porque era um número tão grande. E tinham muitos atendentes, né? Tinham acho que uns 30 caixas assim te atendendo. Mas era aquela sensação assim de impotência, de que você não pode fazer nada. E você tem que ficar prestando muita atenção, porque se chamassem meu número e eu perdesse, aí eu acho que eu nunca ia conseguir sair de lá. Isso não é esperar, entende? Às vezes a gente tem essa imagem de esperar na cabeça. Uma situação de impotência, onde você quer fazer alguma coisa e você não pode. Você não tem o controle, e isso te dá raiva. Às vezes, a angústia que a gente sente pela espera é justamente por causa da falta de controle. Porque se você tivesse controle, você ia lá e fazia. Você não precisava ficar esperando. E isso é que gera frustração, a raiva, uma revolta, às vezes, contra Deus. Mas isso não é esperar. Esperar é como a germinação de uma semente. Então, eu quero que vocês imaginem isso. Uma sementinha que você planta na terra, que pode ser um vaso de flor na sua casa, uma horta que você está montando. É uma semente pequenininha. E o que acontece? Você tem que esperar ela germinar. Só que o que acontece? Quando ela rompe a casca, a raiz começa a crescer para baixo da terra. Então, muito antes dela romper o solo e aparecer uma plantinha, ela vai se fortalecendo para baixo, não é verdade? Eu adoro esses vídeos que tem no YouTube de time-lapse, né, que eles colocam a plantinha crescendo assim, em velocidade aumentada, porque demora muito. Exige uma longa espera para a plantinha crescer. E é super legal, eles têm uns vídeos muito bonitos, assim, que tem, sei lá, o tomate, né, que é tudo que a gente planta na escola. E todo mundo já plantou tomate aqui, obrigado, pelo menos. É muito legal, assim, as raízes vão crescendo muito rápido e vão espalhando, assim, para os lados e para baixo. E vai crescendo, 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 e aí depois rompe um brotinho frágil, e aí vai fortalecendo, e surge umas folhas e tal, até surgir o fruto, não é verdade? Isso é esperar. Esperar a germinação de uma semente é saber que tem algo acontecendo ali embaixo daquela terra, mesmo que eu não veja. Entende? É saber que Deus está fazendo alguma coisa na minha vida, mesmo que eu não veja. Por isso eu espero. Eu espero porque eu sei que tem um Deus que cuida de mim e está me conduzindo nesse processo. E Ele vai fazer alguma coisa que eu ainda não sei exatamente o que é. Vocês percebem essa diferença? É muito diferente eu querer fazer as coisas do meu jeito e querer que Deus siga o meu plano, o meu mapa. Então eu chego para Deus e falo, tá aqui Deus, eu quero isso aqui. Mesmo que você não fale de maneira ousada assim, você espera que Ele faça isso. Você espera que Ele faça as coisas acontecerem do jeito que você acha que elas devem acontecer. Só que Deus não faz assim. Deus gentilmente diz que Ele tem outro mapa. Só que Ele não te mostra o mapa dele, Ele só te chama para caminhar com Ele. E confiar no modo que Ele está te conduzindo na sua história. E aí, então, Ele vai realizando a vontade dEle no tempo dEle. Fazendo cada coisa acontecer e não acontecer
de acordo com o propósito dele. Então, essa é a ideia de espera que eu quero passar para vocês essa noite e que vai conduzir a nossa conversa amanhã. Esperar não é ficar de braço cruzado sem fazer nada. Não é sentar na beira da estrada e ficar esperando alguma coisa acontecer para daí você caminhar. Esperar é caminhar. Esperar é estar na estrada, estar em movimento. Eu sei para onde eu estou indo rumo a uma cidade. E enquanto eu caminho, eu estou esperando várias coisas acontecerem. Mas Deus é que está me conduzindo e caminhando ao meu lado. Vocês entendem isso? Então, isso é a primeira coisa que eu quero desmistificar, se você vê a sua espera desse jeito. Aonde você falou que tem mais água? Esse daqui? Então, a primeira coisa que eu queria desmistificar é isso. Você não está sozinha. Você não está esperando sozinha por coisas acontecerem. E você tem que ficar lá esperando, de alguma maneira, identificar se Deus está nisso ou não, se Ele quer ou não que isso aconteça. Deus está com você agora. Se o que você deseja está dentro ou fora da vontade dEle, é outra história. E Ele vai te mostrar isso, entende? Se você tem desejos distorcidos, se o que você espera não é para ser realizado desse jeito exatamente, Ele vai te mostrar. Mas você precisa crer nisso. Você não está sozinha. Ele está te conduzindo. Ele te criou. Você nasceu no lugar, no ano, no tempo que você nasceu, porque Ele quis. Ele te colocou nessa família. Ele te deu esses dons e talentos. Ele está cuidando de você agora. Ele que coloca no seu coração esses sonhos e esses desejos, que muitas vezes nos motivam a querer fazer as coisas e sair do lugar. O Senhor nos deu essa capacidade de desejar. E isso é bom. Só que isso não significa que todos os nossos desejos são bons ou da vontade de Deus. Porque a gente deseja muitas coisas misturadas. A gente quer, às vezes, fugir do sofrimento a qualquer custo. A gente não quer pagar o preço, às vezes, de coisas importantes que precisam ser geradas na nossa vida. Só que o Senhor sabe os planos que Ele tem para nós, como a gente cantou aqui tão bonitamente. Ele sabe os planos que tem para nós. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos saber que Ele está com a gente, confiar que Ele existe, que Ele é bom, e Ele está comigo agora, andando do meu lado, um passo de cada vez. E saber que Ele sabe melhor do que eu. Os planos dele são melhores que os meus. Não porque Ele quer que tudo vai dar certo e não vai deixar eu sofrer. Né? Porque você fala assim, não, os meus planos são melhores. Nos meus planos não teria nada desse sofrimento que Ele está me dando. Não é nesse sentido que os planos são melhores, entende? É no sentido de que Ele sabe o propósito para o qual Ele está te conduzindo. Ele sabe exatamente aonde que Ele quer te levar. Obrigada. Me ajuda muito pensar que quando Deus olha para mim, Ele não vê só a Vanessa que eu sou hoje, que vocês estão vendo aqui. Quando a minha mãe olha para mim, ela não vê só eu, ela vê o bebezinho, a menininha. Quando meu pai olha para mim, então, ele ainda me chama de filhinha, como se eu tivesse, acho que 2 anos de idade. Sabe essa sensação que a mãe tem quando olha para o filho? Você não vê só quem ele é, porque você sabe toda a história, você conhece desde que ele nasceu. Pensa que Deus, quando olha para você, Ele não vê só tudo o que já aconteceu, toda a sua história desde o seu nascimento, mas Ele vê você também perfeita, adornada com todas as virtudes e o caráter de Cristo, perfeita diante dEle. Ele vê você como a filha perfeita que Ele está formando agora para um dia reinar com Ele por toda a eternidade.
Ele vê você com as virtudes e o caráter que precisa ser forjado para você ficar diante da glória de Deus e não ser consumida por essa glória. É isso que está acontecendo agora, entende? Quando Deus olha para você, Ele vê a mulher perfeita, completa, que Ele está forjando para viver com Ele para sempre. Só que isso está acontecendo agora, nessa jornada de vida que cada uma de nós tem aqui. Algumas com mais anos, algumas com menos anos, mas todas nós estamos nessa jornada onde o Senhor está nos transformando à imagem do seu Filho. Vocês percebem isso, gente? Tem algo muito grande acontecendo agora, só que parece que está meio camuflado. Se você não parar para prestar atenção, parece que a gente está correndo atrás das coisas como as pessoas que não creem em Deus. Então, sim, todas essas coisas boas foram criadas por Deus. Então, a gente querer uma família, cuidar dos filhos, cuidar uns dos outros, sermos igreja, termos projetos, influenciarmos as nossas cidades, os mais variados trabalhos e vocações aqui, tudo que a gente faz importa. Porque tudo isso está apontando para um propósito. Somente por isso. E o que a gente sabe é que um dia todas essas coisas vão passar, porque daí vai cumprir o propósito. O fim vai vir e aquilo para o qual nós fomos preparadas vai finalmente acontecer. E nós vamos estar prontas, com a graça de Deus. Porque o trabalho de Jesus não vai ser em vão, como a gente cantou aqui também. O trabalho de Jesus na cruz, a sua morte, o seu sofrimento, a sua humilhação, a sua espera, não foi em vão. Não só porque Ele ressuscitou e está agora à direita do Pai, intercedendo por nós, mas porque o trabalho dele não acabou ainda. O trabalho dele está em formar cada uma de nós em mulheres mais inteiras, mais semelhantes a Ele, para um dia a gente estar com Ele, como nosso irmão, diante do nosso Pai. É isso que Ele está fazendo, sabe? Ele está totalmente comprometido nisso, custou a própria vida dele. Vocês entendem isso? Só que o palco onde tudo isso está acontecendo é a sua vida comum e ordinária, através do cuidado com as pessoas, do chefe chato, os colegas de trabalho, a família, o servir, o dar outra face e todas as diversas situações de espera pelas quais a gente passa. Então, tudo isso não é em vão. Tudo isso são processos que o Senhor está conduzindo para um propósito, que a gente sabe que vai se cumprir. Então, é isso que eu queria enfatizar mais nessa noite. Que esperar é como aguardar a germinação de uma semente. Pode passar. E quem plantou essa semente é Deus, e quem está conduzindo o crescimento dessa semente é Deus. Por isso a gente espera, porque a gente sabe que todos os propósitos dele vão se cumprir. E essa planta vai crescer, e vai dar seus frutos e suas flores no tempo certo. Esperar é necessário, e algo muito importante está acontecendo no próprio ato da espera. Estamos inseridos dentro de um propósito maior, uma vontade que rege o universo e que nos faz esperar pelo cumprimento de algo que está sendo feito em nós, como a germinação de uma semente. Então, pensa nisso. Deus é o grande jardineiro, que está plantando um jardim. Só que Ele sabe o tempo certo de cada planta, e cuida dessa planta, e rega, e protege do vento, dos animais, tira as ervas daninhas. Tem algo sendo feito na sua vida. Tem uma semente que foi plantada, e que está esperando crescer e se fortalecer. E às vezes você olha para a terra, e parece que nada está acontecendo. E aí você se frustra, e aí você se cansa. Por isso que eu gostaria que você visse a espera com outros olhos. Visse Deus agindo na sua vida enquanto você espera. Você acha que Ele não está fazendo nada, que nada está acontecendo, mas Ele está fazendo tanta coisa que você não está vendo. Esse Deus que rege o universo conduz todas as nossas histórias de maneira perfeita. E Ele está conduzindo a sua também.
Um Deus que pacientemente está restaurando todas as coisas, em nós e através de nós. Nós precisamos de restauração. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos de transformação. E isso não vai acontecer fácil. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Deus vai colocar vários processos de esperas. E cada espera é diferente uma da outra. Às vezes você compara a sua vida com as outras pessoas. E aí você sofre. Porque você fala, nossa, mas eu sou igual a ela. E foi tão fácil para ela e para mim é tão difícil. Cada um aqui tem esperas. E todas essas esperas apontam para Deus. E são um convite para você confiar nesse Deus enquanto você espera. E aprender dele através dessa espera, para que ela cumpra o seu propósito. O objetivo não é a gente receber aquilo que a gente espera simplesmente, entende? Claro que isso é importante, mas não é apenas isso. Não é só receber o que eu espero, mas é que esse processo de espera cumpra o seu propósito. Que eu me torne a pessoa que eu preciso ser para eu viver o cumprimento da espera, como a Adriana compartilhou no início. 13 anos, você falou? E ela disse que se ela tivesse recebido antes, ela não teria maturidade para aproveitar aquilo. Então, entendam isso, irmãs. Não é só uma questão de Deus fazer aquilo que eu quero que Ele faça. É uma questão de eu me tornar a pessoa que eu preciso ser para eu viver aquilo que Ele quer me dar. Entende? Isso é muito grande. Isso é muito grande. Se nós cremos num Deus que rege todas as nossas vidas com poder, com soberania, com amor, e que está nos conduzindo para um propósito, eu preciso ver a minha espera com outros olhos, entende? Por que Deus, então, está me fazendo esperar por isso há tantos anos? O que eu ainda preciso aprender, ou que mudanças precisam acontecer no meu coração? Mas também não é pensar nisso só como para ter controle. Então eu vou aprender logo, que daí vai acontecer mais rápido. Não é isso, entende? Eu já tentei e não deu certo. Já estou avisando. Não é isso exatamente. Ou então eu já falei isso também. Não quero aprender, não quero. Eu só quero isso que eu quero que aconteça. Não quero aprender nada. Tem um monte de gente que tem aí e não aprendeu nada. Sabe? Mas não é assim que funciona também. Ele não aceitou. Não deu certo. Deus quer te transformar em uma mulher que você não é ainda hoje. Deus quer gerar um caráter em você que você não tem ainda. Deus quer gerar frutos como aqueles descritos, né, em Gálatas. Bondade, me ajuda aí, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Paciência tá lá? Não lembro. Paciência tá, né? Paciência. Quem mais? Alegria, paz, bondade. Tipo, a gente não tem isso ainda desenvolvido na plenitude do que Deus deseja, entende? E essas coisas vão ser forjadas no fogo, né? Não é à toa que o Senhor usa essas figuras do fogo refinando o ouro, do oleiro amassando o barro para dar forma ao vaso. Deus está fazendo isso com a gente, através desses processos de espera. E também não tem uma regra, sabe? Tem pessoas que esperam 1 ano e conseguem, tem pessoas que já estão esperando 20 anos por algo e ainda não receberam. Então, não dá para ficar se comparando. A questão é você se colocar diante de Deus, a sua vida, a sua história, e permitir que o Senhor te molde, e te ensine, te transforme diante do que Ele quer forjar em você, diante da mulher que Ele quer que você seja. E isso também não é uma violência, né? Ou tipo assim, não, eu estou muito bem com quem eu sou, não quero mudar, não. Não, a gente ainda não é quem a gente foi feita para ser. O pecado distorce, sabe? Eu acho que é C.S. Lewis que fala que na glória, né, quando nós olharmos uns para os outros, nós vamos admirar da beleza do outro. E falar assim, nossa, Adelaide, como você é linda. Não fisicamente, entende? Mas porque a gente vai ver quem a gente foi feito para ser desde o início.
e que o pecado distorceu, que o pecado corrompeu, sabe? A feiura que tem no nosso coração por causa da maldade, do egoísmo, da ganância, vai ser arrancada de uma vez por todas. Mas não é mágica, entende? Foram anos que Deus forjou aqui no nosso tempo, essas virtudes e esse caráter. Então, um dia o próprio Deus vai olhar para tudo isso e vai se alegrar e vai ver o quanto que isso é bom. E nós vamos participar disso também. Então, não é sei lá, se você acha que você já está pronta, ainda não. Se você está aqui ainda, então é porque ainda não acabou. Ainda tem algo mais para ser forjado, ainda tem algo mais para ser feito. E Deus quer trazer beleza, Deus quer trazer restauração, Deus quer trazer cura, Deus quer trazer transformação. Deus quer nos ensinar a viver a vida que Ele tem para nós com alegria, sabe, com esperança. Nossa, tem tanta coisa para Ele fazer ainda em nós. E é isso que Ele está fazendo através desses processos de espera. O segredo da espera, olha só o segredo, é que a semente foi plantada e algo que eu ainda não vejo começou. Por isso eu tenho esperança de que o Senhor vai cumprir todas as suas promessas. Por isso eu tenho esperança de esperar por algo que eu não vejo, com paciência e confiança. Porque eu tenho a certeza de que tudo que o Senhor começou, Ele vai terminar. Tudo que o Senhor deseja fazer na minha vida, Ele vai fazer. E eu não preciso ficar brigando com Ele, tipo assim, não, mas eu não quero isso, eu quero isso aqui, ó. Eu quero que o Senhor faça isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero, ó, não está acontecendo. Não, eu não preciso brigar com Ele. Porque eu posso assumir a minha posição de filha, de criatura que não sabe nada, e deixar Ele, que é o Deus Todo-Poderoso, que sabe tudo, que vê tudo, conduzir a minha vida, porque eu estou segura. Vocês entendem isso? Eu estou segura, e por isso eu posso confiar no modo com que Deus está conduzindo a minha história, porque tem muita coisa que eu ainda não sou capaz de ver, e vai valer a pena quando Ele me mostrar, quando Ele realizar e quando Ele cumprir na minha história. Isso vai trazer glória para Ele. E vai ser bom para mim também. Pode mudar. Aqui eu coloquei o nome de algumas mulheres e alguns homens. E a Adelaide me falou que vocês estavam estudando sobre as mulheres aqui, né? A história de várias delas. Ela compartilhou algumas delas comigo e, nossa, muito legal esse estudo que vocês estão fazendo. Então, se a gente for olhar para a história dessas mulheres que eu coloquei ali, a gente vai ver que todas elas esperaram, em maior ou menor grau. A Bíblia está cheia de pessoas que esperaram. Se a gente for honesto, não tem ninguém que não passou por nunca por nenhum momento de espera. Então, Abraão e Sara esperaram tanto tempo, eles queriam ter um filho. E é isso que eu acho mais louco nessas histórias, gente. São as nossas esperas, entende? Ah, é só um filho. Mas não é só um filho, porque através daquele filho Deus tinha um propósito. Ah, eu quero me casar, é só um casamento. Não, porque através desse casamento Deus vai fazer tantas coisas. Ah, é só um emprego. Não é só um emprego, porque através desse emprego Deus vai trazer redenção para tantas áreas e tantas pessoas vão ser alcançadas. Esse é o terreno onde Deus está agindo. Nossos relacionamentos, essas áreas, né, família, trabalho, igreja, sociedade. Esse é o palco aonde esse teatro está se desenrolando. Aonde nós, como filhos e filhas de Deus, manifestamos e testemunhamos da existência de Deus. É isso que está acontecendo agora. Então, Abraão e Sara esperaram por um filho, e eles podiam demonstrar grande fé se eles tivessem dito apenas assim, ah não, Deus, o Senhor já deu muita coisa para a gente, né? Abraão é próspero e ganhou respeito. A gente não precisa de um filho, não. Está tudo bem se o Senhor não der um filho. Nós continuamos crentes, fiéis ao Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor nos deu. Não precisa dar um filho. O Eliezer aqui pode herdar tudo e está tudo bem. Sem mágoa no coração, eu juro. E talvez Abraão fosse até um exemplo de fé, se ele falasse assim, ou Sara.
Só que Deus quer que a gente creia que Ele vai fazer, entende? Não a minha força, ou a minha competência, ou a minha capacidade de fazer aquilo acontecer. Porque eles não podiam fazer um filho. Sara era estéril, não tinha como. Até que Sara tentou fazer um plano lá, né? A minha escrava, que naquela época tinha muito isso, né? O filho da escrava era considerado o filho da senhora, porque a escrava não era ninguém. Então ela tentou dar um jeito. Vai que Deus quer fazer o filho dessa maneira, já que eu sou estéril. Não, Deus fala, não, o filho vai ser seu mesmo. Então Deus faz isso. Ele coloca às vezes sonhos ousados no seu coração. E você olha e fala assim, isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Mas o que Ele quer não é que você se desespere tentando fazer isso acontecer com as suas forças, mas que você creia que Ele vai fazer. No tempo dEle, do jeito dEle. E nesse processo da espera, Ele vai te transformar numa pessoa que crê mais, que confia mais, que conhece mais a Ele. Porque Abraão e Sara conheceram um Deus totalmente diferente ao final de todos esses anos, que eu sempre me perco no número, mas acho que foram, nunca lembro se são 13 ou 17 anos, que Ele deu a promessa, né, até ela engravidar. E, enfim, durante todo esse tempo, Abraão e Sara conheceram um Deus que eles não conheciam antes. A mesma coisa com José, o povo de Israel, Ruth, olha só a história de Ruth, quanta espera envolvida ali. Ela se casa, depois ela fica extremamente frustrada porque o marido morre, se torna estrangeira e viúva, praticamente catando comida, né, nos campos. Então ela espera para ser honrada, espera para ter uma família. E o Senhor faz isso acontecer, do jeito dEle. Ele inclui Ruth na linhagem de Jesus, gente. Olha que loucura. Você pode pensar assim, não, Deus, por que Ruth perdeu o marido? Podia estar lá casada com o Elimeleque? Quem que era? O Elimeleque era de Noemi, né? Malom e Quirion. Ruth podia estar casada lá com Malom, bem com seus filhinhos, mas Deus tinha um plano que nem Ruth sabia, entende? Deus tinha um propósito para Ruth que nem ela imaginava, gente. Olha isso. Que ela seria parte da linhagem de Jesus. Só que isso significava que ela não poderia ter um filho do Malom. Ah, mas precisou fazer a pobrezinha sofrer tanto, tadinho. Precisou deixar ela viúva, levar ela... Gente, aí é com Deus. Um dia você pergunta para Ele, entendeu? Eu não sei por quê. O que eu sei é que tem propósito. Ruth se tornou uma mulher mais inteira, mais completa, temente ao único Deus verdadeiro, por causa de todo o sofrimento que ela passou com essas esperas. E aí ela se casa, então, com Boaz, e tem um filho que vai ser o pai do rei Davi. O avô do rei Davi, isso. Então, Deus tem planos para a sua vida, envolvendo essas suas esperas que você nem imagina. Que você nem imagina. Então, a gente tem que ter humildade para confiar nele, sabe? É preciso humildade para saber e para crer nisso. Que Deus sabe o que Ele está fazendo com a minha vida. E que mesmo que eu passe por sofrimentos, Ele está me conduzindo para um lugar e um propósito que vai ser bom para mim, que vai me transformar numa mulher de verdade. E eu vou entender. Esther, a mesma coisa. Raabe, eu também adoro a história de Raabe. E ela também entrou na linhagem de Jesus, né? Deus adora fazer isso. Isabel e Zacarias. Jesus também esperou. Jesus esperou, gente. E tem um versículo que fala que ele aprendeu pelo que ele sofreu. Como assim? Ele já não sabia tudo? Então, ele se tornou homem de verdade. Ele teve que se humilhar, aquilo que a gente cantou. Isso significava passar por várias esperas. Jesus não tomou o poder, ele podia ter feito isso de várias formas, sem passar pela cruz. Mas ele esperou e foi até o fim. E ele está esperando agora, porque ele continua homem. Ele continua com um corpo humano. Ele continua esperando que cada um de nós aqui seja conduzido pela vontade dele e que a gente continue participando do que ele está fazendo até que se cumpra
de maneira completa o seu propósito final. E até lá ele está agindo nas nossas vidas, entende? E tem uma história que eu acho maravilhosa, que é a história de Isabel e Zacarias, e a história de Maria, que eu esqueci de pôr ali. Para mim, a história de Isabel e de Maria, gente, é maravilhosa. E me impacta muito a história delas. O modo como elas esperaram. Pensa bem, naquela época, né, você tinha que ter filhos logo que você casava. E você casava muito novinha mesmo. Então, Isabel passou uma vida inteira de vergonha por não poder ter filhos. E a palavra fala que ela e Zacarias eram fiéis ao Senhor, que eles temiam ao Senhor verdadeiramente. E eles esperaram praticamente a vida toda por um filho que nunca veio. Será que Deus não estava vendo? Será que Deus não se importava? Sim, Deus estava vendo. A questão é que nós é que não vemos o que Deus está querendo fazer. Isabel engravida 6 meses antes de Maria. E quando o anjo aparece para Maria, esse é o sinal que ele fala. A sua prima Isabel, que era estéril, está grávida de 6 meses. E esse é o sinal. E aí eu acho isso muito impactante, sabe? Porque Deus pega as nossas histórias de espera e transforma isso em sinais. Para o mundo ver o que Ele é capaz de fazer, entende? Aquelas situações de impossível, aquelas situações onde a gente olha e não vê nada, não vê nenhum sinal de que aquilo pode acontecer. Aí Deus vai lá e vira tudo, vira o jogo e faz acontecer, para manifestar a glória dEle, para manifestar o poder dEle. E qual que era o sinal? O sinal era a estéril ficar grávida e a virgem ficar grávida. Tipo, que Deus maluco é esse? Gente, Ele gosta de umas coisas muito impossíveis, Ele gosta. Olha o Egito lá, as 10 pragas do Egito. Podia ter tirado o povo, simplesmente, mas fez aquelas pragas incríveis que humilharam todos os deuses do Egito. Cada uma daquelas pragas atingiu um deus que era adorado lá, por aquele povo. E aí, beleza, tira o povo do Egito, e aí podia ter levado eles para a terra prometida. Mas aí tem um mar na frente, e aí eles se desesperam e acham que vão morrer. E aí o que Deus faz? Ele abre o mar e faz o povo andar. Deus tem um quê de mexicano? Por que vocês acham que Deus criou os mexicanos? Deus tem um quê de histórias mirabolantes e finais assim dramáticos. Eu acho que Deus gosta de histórias dramáticas, reviravoltas, assim, sabe? Quando você acha que tudo está perdido, aí aquela pessoa que mais sofreu, aí dá aquela volta, aquela reviravolta toda e tem um final feliz. Por que a gente gosta disso, gente? Porque Deus é assim. Deus está escrevendo histórias incríveis. Deus está escrevendo histórias impossíveis. E a mesma coisa acontece na vida de cada uma de nós. Deus nos conduz por vales difíceis de caminhar. Deus nos coloca, às vezes, na frente do Mar Vermelho. E a gente acha que está tudo perdido. Só que aí Ele nos pede para confiar nele. Para confiar mesmo sem ver. Para olhar para as promessas e saber que Ele está com a gente. Para entregar esses sonhos e deixar Ele realizar no tempo dele e do jeito dele. Então, a história de Maria e Isabel, para mim, é muito forte, sabe? E aí, enfim, Maria também estava esperando o casamento com José. Só que aí os planos dela foram todos frustrados. Provavelmente ela não teve uma festa de casamento, casou meio escondida, não pôde aparecer com a barriga grande. Foram várias frustrações, talvez, relacionadas com a espera de Maria. Mas ela, com toda humildade, falou para o Senhor que fosse feita a vontade dEle. E essa é a atitude que a gente precisa ter, sabe? Diante das nossas frustrações e das nossas esperas. Senhor, que seja feita a sua vontade. Como a gente cantou aqui, que venha o seu reino e que seja feita a sua vontade. Pode passar. Tem uma página aqui que eu queria ler para vocês, do livro. E eu já estou encerrando e eu quero abrir para vocês falarem também.
Se você tiver com o livro aí, nessa versão nova, está na página 30. Um fim aberto. É a terceira página do Um Fim Aberto. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. O que significa um fim aberto? Assim, esperar exige fé. Exige confiar em um outro que ainda conhecemos em parte e que confundimos com nossos ídolos. Por isso dói. Dói no fundo da nossa alma a entrega necessária para cumprir a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, e não a nossa. Dói o processo de confiar no tempo dele. Dói abrir mão do controle e das nossas expectativas. Dói abrir mão de desejos longamente cultivados e esperar pela promessa incerta. Dói ver as expectativas construídas durante anos não acontecerem. Dói aceitar coisas que não gostaríamos que acontecessem. Dói ver o tempo passando sem enxergar ou perceber nada acontecer. Dói acreditar na mentira de que Deus se esqueceu de nós e não está fazendo nada, ou não se importa. Dói negar a si mesmo e morrer. Dói porque precisamos aceitar que não somos deuses e nos submeter ao Deus verdadeiro. Dói porque atinge o âmago do nosso pecado, o nosso desejo de controle e autonomia. Dói porque nos humilha. Dói, e isso é bom, porque é um sinal de que estamos morrendo para nós mesmos. Essa é a verdade destacada nos seguintes versículos. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. João 12, 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Lucas 9, 23 e 24. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6, 8. Visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Colossenses 3, 9 e 10. Estamos sendo preparados para uma nova vida, a vida eterna, e transformadas em um tipo de pessoa que será capaz de vivê-la. Para isso, Deus utiliza vários recursos, sendo um deles o sofrimento da espera. Enfim, pode passar. Eu gostaria que vocês refletissem nisso essa noite, e amanhã a gente vai aprofundar isso mais. A espera dói realmente, e dói porque muita coisa mexe no nosso coração. A espera nos humilha e nos coloca numa situação de falta de controle mesmo. Mas isso é bom, porque a gente precisa entregar o controle para o único que tem o controle verdadeiro de tudo, que é o nosso Deus. Então, eu gostaria que vocês pensassem na narrativa da nossa história pessoal, da sua história pessoal, nas coisas que você deseja, como, por exemplo, a história de Abraão, que desejava um filho, a sua espera aí que você anotou no caderno quando a gente começou, mas enxergasse essa sua história à luz da narrativa da história da redenção de Deus. Um pouquinho do que eu falei aqui, do que Deus está fazendo,
da mulher que Ele está te transformando à imagem de Jesus. Que você visse essas duas histórias acontecendo juntas, entende? É como se a sua história aqui, imagina quando você nasceu, tudo que você viveu até aqui e as coisas que você ainda deseja que aconteçam. Isso é engolido por uma história maior, de um Deus que já está fazendo coisas muito antes de você existir, mas que Ele que quis que você existisse, Ele que criou a sua vida. E Ele está trabalhando na sua vida, Ele está agindo para que todas as coisas alcancem o seu propósito e a sua vontade. Então, a sua vida não está isolada, não está solta, entende? É um fio numa grande tapeçaria que Deus está tecendo. Então, por isso que tudo que acontece na sua vida importa. Por isso que esses sonhos importam. Por isso que essas coisas que você deseja importam. O trabalho, o cuidado com a família, o dia a dia, o ser igreja, cuidar da cidade, cuidar uns dos outros, isso importa. Porque a gente precisa ver a nossa história à luz da história de Deus. Essa história de redenção que Ele está agindo, né, fazendo acontecer agora, trazendo à luz. E que um dia Ele vai mostrar. Quem borda aqui, né, é igual tá vendo o avesso, né? E um dia Ele vai mostrar essa obra de tapeçaria, esse bordado perfeito para o mundo inteiro ver. E a gente sabe que daí todos os joelhos vão se dobrar e vão reconhecer a glória dEle. Porque vai ser, olha isso que Ele fez na vida de cada uma de nós aqui. Entende? A nossa história é parte da história que Deus está fazendo acontecer. A gente não está sozinha. Não depende de mim fazer a minha vida dar certo. Não depende da força do meu braço, da minha competência ou da minha inteligência eu ser feliz. Entende? É um peso muito grande para a gente carregar isso. Nós podemos entregar esse peso para Deus e tomar o fardo dele, que é leve. Então, pensem nisso. A sua história, com as suas esperas, sendo iluminada pela luz da história de Deus, pela redenção de todas as coisas que Ele está conduzindo. Pode passar, por favor. Essa é uma outra citação que está na página 92, que diz assim: Deus está lhe convidando a aprender a andar com Ele. Veja isso agora na sua história. Esse momento de espera que você está passando. Deus está te convidando a aprender a andar com Ele no caminho que Ele está te conduzindo, para uma direção que ainda não é totalmente conhecida por você. Confie nele e deixe Ele te conduzir. Pode passar. Esse é amanhã. Cena dos próximos capítulos. Amém. Eu quero... Estava previsto para acabar 9h30, são 9h20, mas aí eu quero deixar um tempinho para quem quiser falar alguma coisa, compartilhar algo, fazer uma pergunta. Se quiser vir até aqui e falar no microfone para todos ouvirem, ou se quiser levantar e falar daí onde você está, o que ficar mais confortável para você. Me fala, faz algum sentido isso que eu falei? Mexe, é um pouco desagradável, eu sei. Eu já tive vários feedbacks. Mas aonde que mexeu, aonde que tocou? Se tem alguma coisa que você gostaria de falar, ou alguma dúvida, né, que ficou. Ah, tem um outro microfone ali. Vocês estão tímidas ainda, né? Amanhã, eu sei, não vai dar nem dar tempo de tanta gente querendo falar. Mas fiquem à vontade, gente. Amanhã, então, vocês guardem aí as perguntas, anotem aí isso que você não teve coragem de falar agora, que amanhã você fala comigo. Enfim, tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Eu não vou conseguir falar de tudo que o livro fala, que ele passa por muitas coisas. Eu não vou conseguir falar, por exemplo, como que eu sei se o que eu desejo é a vontade de Deus e tal. Então, tem um capítulo que eu falo especificamente sobre desejos, sobre submeter nossos desejos a Deus. Você pode ler isso depois com calma.
Mas eu queria traçar assim alguns fundamentos para te ajudar a confiar em Deus de verdade, sabe? Para não achar que você está sozinha ou está fazendo alguma coisa errada por estar passando por essas esperas. Então, hoje eu quis só colocar alguns fundamentos nesse sentido, né? E amanhã a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso, tá bom? Mas podem falar comigo, podem, sei lá, no final, quiser vir conversar comigo também, tá bom? Vamos orar, então, para Deus nos conduzir e a gente continuar amanhã. Pai querido, muito obrigada pelo que o Senhor falou conosco aqui, através dessa exposição com cada pessoa. Eu sei que o Senhor conhece as minhas irmãs e sabe o que cada uma está passando. E eu não sei. Mas o Senhor trouxe cada uma delas aqui com um propósito. E eu oro para que o Seu Santo Espírito fale poderosamente com cada uma delas. Que amanhã o Senhor continue nos conduzindo. E o Senhor cumpra a Sua vontade perfeita de curar, restaurar, trazer discernimento e ajudar cada uma dessas minhas irmãs a confiarem mais no Senhor. Que assim seja, Pai, que se cumpra a Sua vontade, para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, minhas irmãs, pela paciência. Venham amanhã, que vai ter bastante coisa para a gente conversar, estudar. Eu preparei alguns exercícios devocionais também, então a gente vai ter tempo de oração, vai ter tempo de se aquietar diante de Deus, vai ter tempo de conversar, vai ser muito bom.